Não é segredo que a Ucrânia tem como alvo as unidades de defesa aérea da Rússia durante a guerra na Ucrânia. Isso permite que a Ucrânia crie rotas aéreas seguras dentro de seu próprio território e, idealmente, na Rússia. Porém, esses ataques são comumente executados por mísseis e drones ucranianos. Agora o jogo mudou. A Ucrânia descobriu como adaptar mísseis High-Speed Anti-Radiation Missile dos Estados Unidos da América aos seus caças Su-27 soviéticos. E agora que sabe como, fez isso com a Rússia. Em 2 de junho, o Militani e o Defense Express relataram que a Ucrânia conseguiu o impensável. A Ucrânia usou um Su-27 armado com mísseis AGM-88 americanos para destruir uma unidade de defesa aérea russa. Isso não deveria ter sido possível. O HARM é feito para plataformas aéreas dos Estados Unidos da América, como o F-16 e o F-18 Hornet. Os eletrônicos deles são incompatíveis com os jatos de combate soviéticos, mas a Ucrânia encontrou uma solução para isso. Vamos explicar exatamente como mais tarde no vídeo. Segundo o Defense Express, a Ucrânia eliminou recentemente um dos sistemas de mísseis superfície-ar. Sistema de mísseis superfície-ar da Rússia, durante uma operação de combate mais ampla. Em algum lugar no território ucraniano. Não sabemos exatamente onde o ataque ocorreu, mas sabemos que a Ucrânia utilizou o High Speed Anti-Radiation Missile, projetado para focar nas emissões de radar de alvos inimigos, a fim de destruir os depósitos de munição do sistema de mísseis superfície-ar russo. Isso não foi aleatório. Foi cirúrgico, e a unidade por trás disso é lendária. De acordo com o Militani, a 39ª Brigada de Aviação Tática da Ucrânia realizou o ataque. Uma brigada já realizou muitas façanhas impressionantes durante a guerra, sob o comando do Centro de Comando Aéreo da Ucrânia. A brigada está sediada em Ozerny, no Oblast de Zitomir. Com base nisso, é provável que o ataque de 2 de junho tenha ocorrido nessa localização. A base deles nos dá uma pista, mas a história revela a verdade. A 39ª Brigada de Aviação Tática, antigo 894º Regimento de Aviação de Caça da Força Aérea Soviética, opera os jatos de combate Su-27 e aeronaves Aero L-39 Albatross da Ucrânia. Desde o início da invasão do presidente russo Vladimir Putin, a brigada se destacou. Em 24 de fevereiro, os pilotos da 39ª Brigada de Aviação Tática foram os primeiros a responder à ameaça aérea inicial da Rússia. Em certos casos, tais respostas resultaram em mortes. Eduard Nikolaevich Vorovsky, piloto de Su-27, morreu em combate contra a Rússia durante a resposta inicial à invasão. Isso lhe concedeu a mais alta honraria militar da Ucrânia, a Medalha Herói da Ucrânia. Outro piloto, Dmitry Valerievich Kolomets, usou seu L-39 para distrair as aeronaves russas que se aproximavam, mas também foi abatido. O heroísmo parece ser intrínseco à 39ª Brigada de Aviação Tática. Outros membros da unidade morreram em combates contra a Rússia desde então. A 39ª Brigada de Aviação Tática é uma das escolhidas pela Ucrânia para realizar operações de alto risco. Foi isso que vimos em junho. Em segundo lugar, um piloto da 39ª Brigada de Aviação Tática voou com um Su-27 desatualizado diretamente para o alcance de um sistema de defesa aérea, projetado para abatê-lo. Desviando do sistema, ele usou uma arma que nem deveria conseguir manusear para destruir a unidade de defesa aérea. Essa é uma conquista notável, e a Ucrânia rapidamente a elogiou. Militani relata que um blog associado à Força Aérea da Ucrânia disse: um cossaco em um Su-27 realizou com sucesso uma missão secreta para o grupo de ataque. Primeiro alvo do bebê confirmado, uma afirmação interessante. O blog sugere que o piloto responsável por destruir o sistema de defesa aérea russo estava em sua primeira missão. Ou pode estar nos dizendo que este foi o primeiro registro de um Su-27 ucraniano usando um drone. Talvez seja ambos. O que sabemos é que há imagens deste incrível encontro no YouTube. O clipe de 32 segundos de baixa qualidade torna difícil identificar precisamente o tipo de unidade de defesa aérea que a Ucrânia destruiu. Baseado na concentração do dano nos radares do alvo e no comportamento do míssil após o lançamento, Militani sugere que a Ucrânia eliminou um sistema Buk ou Tor. Ambos são perigosos e explicaremos o porquê mais tarde no vídeo.
Voltando às imagens, o clipe começa com uma vista do campo ucraniano filmado por um drone de reconhecimento. Nada acontece nos primeiros 7 segundos. Tudo parece tranquilo. Então, explosões. Uma série delas ocorre em sequência, fazendo com que chamas sejam lançadas ao ar. Aos 8 segundos, o que parecem ser mísseis russos de seu sistema de defesa aérea se afastam da explosão principal. Ucrânia confirma que dano atingiu o depósito de munições. As demais imagens mostram o alvo da Ucrânia envolto em fumaça, lembrando Putin que seus sistemas de defesa aérea nunca estão seguros. Militani afirma que imagens como essas são raras. Relata-se que até agora a Ucrânia tem utilizado mísseis High-Speed Anti-Radiation Missile, principalmente para neutralizar as defesas aéreas russas e afetar as atividades na linha de frente. A palavra-chave é supressão. A Ucrânia não usa o High-Speed Anti-Radiation Missile para destruir completamente as unidades de defesa aérea russas, mas para distraí-las, enquanto outras munições ucranianas causam danos. Alternativamente, a Ucrânia dispara mísseis em uma área-alvo geral, permitindo que as capacidades de orientação os guiem independentemente em direção a qualquer fonte de emissão de frequência de rádio. As filmagens do YouTube mostram algo extremamente raro, possivelmente inédito. Segundo o Army Recognition, essa é a primeira filmagem confirmada do uso em combate de um míssil High-Speed Anti-Radiation Missile por um ucraniano. Su-27, adaptado com mísseis Arar padrão OTAN, demonstra avanço técnico dos engenheiros ucranianos em integrar armamentos ocidentais em aeronaves soviéticas, segundo o vídeo. Isso levanta questões sobre como a Ucrânia conseguiu realizar esse ataque notável, pergunta que responderemos mais tarde no vídeo. Antes, vamos analisar de perto o dano e os 2 tipos de sistemas de defesa aérea russos que a Ucrânia possivelmente destruiu. O AGM-88 HARM, míssil anti-radiação de alta velocidade, é uma arma avançada projetada para mirar e destruir radares inimigos de defesa aérea, segundo o Army Recognition. O desenvolvimento do HARM começou no final da década de 1970, com o primeiro modelo sendo introduzido no início dos anos 1980. A introdução oficial na Força Aérea dos Estados Unidos ocorreu em 1985. O HARM ganhou destaque na Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos da América o usaram para destruir radares iraquianos, e tem se provado repetidamente desde então. O míssil High-Speed Anti-Radiation Missile foi adotado por diversos países além da Ucrânia, como Austrália, Alemanha, Itália, Arábia Saudita, Taiwan e muitos outros, que o implementaram em suas forças aéreas. Um míssil High-Speed Anti-Radiation Missile tem 4,20,3 metros de comprimento, 25 centímetros de diâmetro e envergadura de 91,4 centímetros e 18 centímetros. O míssil pesa cerca de 363 kg e possui um design modular que permite modificações simples. O design modular pode ter permitido à Ucrânia adaptar o míssil para uso em seus Su-27S. Descobriremos depois. O High-Speed Anti-Radiation Missile tem uma ogiva de fragmentação de alta explosão de 68,04 kg em seu corpo de míssil. A ogiva é projetada para destruir equipamentos eletrônicos e radares. Segundo o Army Recognition, o míssil pode ultrapassar Mach 2 com algumas variantes atingindo Mach 2,9. Isso é rápido o suficiente para evadir a maioria dos sistemas de defesa aérea da era em que o High-Speed Anti-Radiation Missile foi desenvolvido. Ele tem um alcance de cerca de 30 milhas, insuficiente para os caças da Ucrânia ficarem fora do alcance das defesas aéreas russas. Esse alcance permite um engajamento rápido, dificultando a reação do inimigo à ameaça iminente que um High-Speed Anti-Radiation Missile representa. Contudo, o sistema de orientação embutido no High-Speed Anti-Radiation Missile é possivelmente sua característica mais impressionante, sendo notavelmente simples. O High-Speed Anti-Radiation Missile é um míssil que utiliza um buscador de radar passivo para detectar e se orientar pelas emissões de rádio geradas por um sistema de radar. Essa capacidade de rastreamento confere ao míssil um nível de autonomia que muitos outros não possuem.
Um usuário do High Speed Anti-Radiation Missile pode simplesmente disparar o míssil em uma área de combate geral, como a Ucrânia tem feito regularmente até o ataque de 2 de junho e deixar o próprio míssil fazer o trabalho. Ele rastreará qualquer radar na área de combate e irá diretamente até eles. Ainda mais impressionante, o Palm pode acertar um alvo mesmo que ele detecte o lançamento do míssil e desligue seu radar. O míssil não é totalmente autônomo. Se a Ucrânia quiser, pode programar seus mísseis High Speed Anti-Radiation Missile para priorizar alvos específicos, permitindo que ele procure sinais de radar de um tipo particular de unidade de defesa aérea que deseja atingir em um campo de batalha complexo. Ela pode configurar o High Speed Anti-Radiation Missile para priorizar os sinais de radar do sistema desejado em relação aos demais. É uma arma muito impressionante e o High Speed Anti-Radiation Missile foi a escolha perfeita para eliminar. Os sistemas de defesa aérea Buk ou Thor eram os alvos prováveis, com base nas filmagens mencionadas anteriormente, sugere Militani. O Buk 3, apelidado de Viking, é um sistema de mísseis superfície ar, de médio alcance, composto por 2 veículos de lançamento e radar transportador Eretor, e um lançador transportador Eretor padrão. Você pode ter descoberto por que Militani acredita que o Buk 3 era o alvo da Ucrânia. 2 lançadores da plataforma usam radar, onde o dano pode ter se concentrado para destruí-los. Se for o caso, é uma grande vitória para a Ucrânia. O Buk M3 dispara mísseis, sistema de mísseis superfície-ar, guiados por radar, que tem uma probabilidade de destruição de alvo de 99,9% e podem viajar até 43 milhas. De acordo com o reconhecimento do Exército, esses mísseis podem atingir uma velocidade máxima de 3.000 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente Mach 8.7, e veloz o suficiente para abater praticamente qualquer aeronave ao alcance. O ataque do Su-27 ucraniano foi impressionante, considerando que o míssil HARM tem um alcance de apenas cerca de 48,2 quilômetros. O alcance de 43 milhas do Buk M3 significa: o Su-27 precisou voar no alcance de um sistema de mísseis que dispara projéteis muito mais rápidos do que o jato pode voar. Apesar do enorme risco, o Su-27 cumpriu sua missão. Se era mesmo um Buk M3, ele o derrubou em junho. Em segundo lugar, a Ucrânia pode ter destruído o TOR-M2DT, um sistema de mísseis superfície ar de curto alcance. O TOR-M2DT foi desenvolvido especialmente para uso no Ártico. Sua camuflagem branca e marcas o identificam como uma unidade móvel de defesa aérea. O sistema possui um lançador de mísseis no teto, equipado com um par de módulos 9M3, 4, cada um contendo 4 mísseis, sistema de mísseis superfície-ar. E lá está o radar montado na torre do Thor. Esse radar pode escanear alvos a até 15,5 milhas de distância, em um raio de 360 graus. Esse radar torna o Thor um alvo ideal para os mísseis HARM da Ucrânia. Não importa qual dessas unidades de defesa aérea a Ucrânia atinja, Putin agora tem um grande problema. Os próprios radares em que esses sistemas confiam para identificar e eliminar ameaças aéreas estão agora sendo usados contra eles por antigos jatos de combate ucranianos, que de alguma forma foram equipados com mísseis HARM fabricados nos Estados Unidos da América. Isso parece impossível, mas não é. E vamos explicar como. A Ucrânia tem buscado, desde o início da invasão de Putin, descobrir como adaptar o HARM para funcionar com suas plataformas aéreas soviéticas. Em setembro de 2022, o Aviationist relatou que a Ucrânia descobriu como fazer isso, primeiro com seus caças Mikoyan Gurevich 29 e depois com seus Su-27. A confirmação visual dessa façanha veio através da conta Polymarket Intel X, que publicou uma foto de um Su-27 carregando mísseis High Speed Anti-Radiation Missile acoplados às asas. Contudo, a resposta de como a Ucrânia conseguiu isso veio pelo canal Historic Wings no YouTube em 4 de setembro. Em 2022, o mistério estava evidente para todos. Para leigos, pode parecer que qualquer míssil poderia ser acoplado às asas de qualquer jato de combate. Tecnicamente é verdade, mas colocar um míssil em um pylon não significa que o jato pode disparar o míssil. Cada aeronave possui sistemas eletrônicos próprios, que devem ser compatíveis com seu armamento.
O Su-27 é um jato russo da era soviética. O High Speed Anti-Radiation Missile e outros mísseis fornecidos pelos parceiros da Ucrânia são projetados para aeronaves alinhadas com a OTAN. Os dois não deveriam andar juntos. De acordo com a Historic Wings, mísseis requerem computadores especiais de direcionamento para serem disparados. O HARM e o Su-27 precisariam de um barramento de dados compatível, com displays apropriados no cockpit para o piloto determinar os alvos e disparar o HARM. A Ucrânia poderia ter substituído a eletrônica russa em seus jatos por kits ocidentais. Isso tornaria seus Su-27 e outros jatos de combate soviéticos compatíveis com o míssil anti-radiação HARM. Essa substituição é um processo que levaria anos em boas circunstâncias, e provavelmente muito mais tempo durante uma guerra ativa. A Ucrânia resolveu o problema de compatibilidade 6 meses após o início da guerra, apesar da falta de tempo. Como? Teorias surgiram quando as primeiras fotos dos Mikoyan Gurevich 29 e Su-27S carregando mísseis High Speed Anti-Radiation Missile apareceram, sabíamos que não eram encenadas. A Ucrânia não fingia compatibilidade para intimidar a Rússia. De acordo com a Historic Wings, na época em que as primeiras fotos surgiram, a Rússia já estava recuperando pedaços retorcidos de aletas de mísseis High Speed Anti-Radiation Missile, em meio aos destroços de alguns de seus sites de radar. O Aviationist relatou um desses casos em agosto. Em 2022, foi compartilhada uma foto publicada na conta Inteligência de fontes abertas Technical X que mostrava um fragmento de um míssil High Speed Anti-Radiation Missile com informações de identificação que supostamente haviam sido disparadas em uma posição russa. A Ucrânia não apenas resolveu a questão da compatibilidade, mas já utilizava mísseis High Speed Anti-Radiation Missile antes mesmo das primeiras fotos deles nos Su-27S surgirem. Mesmo assim, alguns acusaram a Ucrânia de falsificar as fotos, afirma Historic Wing. Contudo, esses boatos foram logo desmentidos quando os Estados Unidos da América confirmaram, em 9 de agosto, o fornecimento de mísseis High Speed Anti-Radiation Missile para a Ucrânia. Não haveria motivo para enviar esses mísseis, que custam $200 mil cada, se a Ucrânia não pudesse usá-los. Outros especularam que a OTAN poderia estar fornecendo à Ucrânia aeronaves capazes de lançar mísseis High Speed Anti-Radiation Missile, mas esse rumor também não se confirmou. Nos primeiros meses da invasão de Putin, as nações ocidentais temiam enviar equipamentos para a Ucrânia por receio de escalada do conflito. Porém, os pilotos ucranianos precisariam de pelo menos 1 ano de treinamento para pilotar a aeronave. A necessidade de treinamento atrasou a chegada dos primeiros caças F-16 à Ucrânia até agosto de 2024. Os jatos estavam prontos, mas os pilotos ucranianos precisavam estar aptos a pilotá-los. Se nenhum desses rumores era verdadeiro, como a Ucrânia configurou seus Su-27 para disparar mísseis de dano? Segundo a Historic Wings, a fabricante de defesa americana Raytheon conseguiu realizar algo antes considerado impossível, mas não o fez de fato. Nos meses após Putin invadir a Ucrânia, a Raytheon já havia descoberto como tornar os mísseis de dano compatíveis com os jatos da era soviética. Décadas antes de Putin olhar para a Ucrânia. Há uma razão peculiar para a Raytheon se esforçar tanto para construir essa compatibilidade. Top Gun, não o blockbuster dos anos 80 com Tom Cruise, mas o verdadeiro, com uma contribuição significativa do programa Red Flag da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Segundo o Historic Wings, durante a Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América adquiriu secretamente algumas das principais aeronaves russas, possivelmente incluindo o Su-27 e o Mikoyan Gurevich 29 para avaliação. Essas aquisições foram realizadas sob vários programas codificados, que incluíam títulos estranhos como Have Idea e até mesmo Have Donut. Segundo o Historic Wing, cada um desses programas trabalhou com uma aeronave russa diferente, adquiridas no mercado negro ou através de exercícios de agarrar e fugir. Os Estados Unidos da América gastaram muito tempo e dinheiro nesses programas. Após o colapso da União Soviética, em vez de encerrar seus programas, os Estados Unidos da América embarcaram em uma farra de gastos.
A Rússia ficou feliz em vender aeronaves soviéticas antigas para compradores privados, que as adquiriram em grande quantidade para estudo durante esse período. Nesses programas, os Estados Unidos da América aprenderam o necessário sobre as estruturas aéreas russas. Isso incluiu aprender a instalar mísseis de dano e outras armas americanas neles. Então, a Ucrânia não precisou de uma solução engenhosa para a compatibilidade, sendo uma das raras vezes em que a inovação doméstica não foi crucial para uma grande vitória ucraniana. Os eventos de 2 de junho e outros usos não documentados de mísseis de dano durante a guerra foram possibilitados por um custoso programa dos Estados Unidos da América iniciado décadas atrás. Os detalhes de como os Estados Unidos da América resolveram o problema de compatibilidade nunca foram revelados. Porém, o Aviationist tem algumas teorias no artigo de setembro de 2022 mencionado anteriormente. Uma análise das fotos do Mikoyan Gurevich, 29, e do Su-27 parece revelar que os mísseis High Speed Anti-Radiation Missile dos Estados Unidos da América estão sendo carregados nos lançadores APU-470. Ambos os jatos têm para disparar seu míssil RR-R-20 e 7RR-10 Alamo feito na Rússia. Isso indica que há algum uso da tecnologia russa existente sendo aplicada. A mesma fonte observa que um exame do display de um MiG-29 mostra que a aeronave reconhece o míssil High Speed Anti-Radiation Missile como um R-27E-7EP. Esta é uma variação anti-radiação do míssil RR-27RR-10 Alamo, que tem especificações semelhantes ao HARM. Isso levanta uma possibilidade interessante. Os MiG-29 e Su-27 da Ucrânia podem nem ter precisado de kits complexos para configurar seus eletrônicos. Em vez disso, o aviador diz que ambas as aeronaves podem usar seus próprios aviônicos sem quaisquer modificações complexas para disparar mísseis de dano. A integração pode ter sido mais simples do que o esperado, mas a Ucrânia talvez não tivesse descoberto isso sem os estudos prévios conduzidos pelos Estados Unidos. Os mísseis de dano provavelmente chegaram à Ucrânia em agosto 2022, e talvez antes, porque os Estados Unidos da América já sabiam que eles poderiam ser disparados dos jatos de combate da Ucrânia. Hoje, a Ucrânia está fazendo um bom uso dessa capacidade. Temos o primeiro vídeo comprovando que os Su-27 da Ucrânia estão equipados com mísseis High Speed Anti-Radiation Missile e que seus pilotos sabem como usá-los. É provável que testemunhemos mais ataques confirmados com mísseis HARM nos próximos meses. Agora que a Ucrânia parece estar mudando para uma tática de atacar diretamente os ativos de defesa aérea da Rússia, é claro, a Ucrânia tem mais de uma maneira de eliminar os radares da Rússia. Em um único ataque devastador, há poucos dias, ele dizimou um sistema de radar russo de 50 milhões de dólares num piscar de olhos. Descubra como assistindo ao nosso vídeo sobre o ataque. Inscreva-se no Military Show para obter os vídeos mais recentes sobre as vitórias da Ucrânia contra as forças de Putin.